A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Bom dia a todos. Aqui quem fala é o pastor Luiz Fernando, pastor da videira na cidade de Mirassol, essa cidade tão linda e próspera, a qual tanto amo. Essa manhã de devocional, um café da manhã cheio de graça e ternura, eu quero falar algo importante para você. Eu quero falar sobre alimentando pelo ouvir. Romanos 10, 17 diz assim: E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A palavra de Deus nos diz que Deus já nos deu uma certa medida de fé. E esta medida, ela pode crescer. Por isso, não podemos dizer que não temos fé. Se dizemos isso, estamos dizendo que Deus é mentiroso. Olha a afirmação de Romanos 12, 3. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Sendo assim, o que devemos fazer para que esta fé ela se desenvolva simplesmente é alimentando-a. Você precisa de uma dieta correta, uma dieta pelo ouvir, e isso produzirá uma fé correta. Entenda o seguinte: Jesus, ele é o pão que desceu do céu para saciar a nossa fome. Nossa fé é como músculo. Todos nós nascemos com uma certa medida de músculo. Mas o que precisa ser feito com eles é condicioná-lo, exercitando-os. Os fisiculturistas potencializam seus músculos diariamente exercitando. Pergunto a você: tem pessoas com mais expressão em sua fé do que outras? E também, tem pessoas com mais vigor e robustez em sua fé do que outras? Claro que sim. E qual será então o segredo delas para ter uma fé tão firme assim? Entenda o seguinte: tudo começa pelo ouvir. Quanto mais você ouvir a palavra que fortalece a sua identidade em Cristo, mais forte você se tornará, mais inabalável você ficará. O que vai fazer você prevalecer no dia mau, entenda, são as palavras que procedem da boca de Deus Pai. Nunca se esqueça que hoje você é achado em Cristo. E todas as palavras que saíram como testemunho do Pai a Cristo são condicionadas a você e eu também. Como Cristo Jesus tinha paz para descansar, como ele achou descanso e uma paz perene que o fortaleceu até mesmo em face da morte? Simplesmente ouvindo o Pai. Hoje temos o privilégio de ouvir o Pai por meio do Filho, e o Espírito Santo nos foi outorgado para testificar as palavras do Filho dentro de nós. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24 ao 25 diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Aleluias! Sobre as palavras de Cristo, há tanto poder que até os mortos receberão vida. Lázaro ouviu o chamado de Cristo Jesus, seu convite para sair da sepultura, e ele recebeu vida. Sabe, tem muitas coisas que talvez
estejam numa sepultura e enterrado em sua vida. Mas servimos a um Deus que em seu amor é mais forte do que a morte e que tem prazer em chamar a existência de coisas que não existem ou até mesmo que já existiu e veio a se perecer. Olha só o que está escrito então, Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao 52. Temos um testemunho de alguém que cresceu em fé. E diz assim: e foram para Jericó. Quando ele saiu de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Bartimeu foi alguém que ouviu Jesus e desenvolveu a sua fé para crer naquele que vinha curando os enfermos, libertando os oprimidos e saciando os sedentos. Com certeza ele já tinha ouvido falar de Jesus. Você talvez possa estar na mesma condição de Bartimeu hoje, cego, com seus olhos enegrecidos pela incredulidade e desânimos. Mas creia que aquele que veio, ele virá em sua vida hoje para transformar a sua cegueira em uma visão poderosa. Bartimeu foi honesto em reconhecer que toda fonte de provisão vem de Cristo, respondendo diante da grande oportunidade que estava ante ele. Lançando a capa fora, que era a sua segurança natural, de um salto foi ter com Jesus. Isso sim é uma atitude de fé, de alguém que desenvolveu a sua fé para crer que já foi abençoado, mediante a graça e favor imerecido. Ele, cego, deu um salto e foi ter com Jesus. Ele não ficou preso no natural, na sua dificuldade, apenas agiu em fé. Ao ouvir a pergunta de Jesus, ele respondeu honestamente: que eu volte a ver. Jesus reconheceu a sua atitude de fé e declarou que a fé dele o salvou. Talvez Bartimeu não tenha começado o dia com tamanha fé, mas ao decorrer do dia, ouvindo os testemunhos dos milagres de Cristo Jesus e ouvindo ele aproximar, aquela fé cresceu ao ponto de se tornar um milagre. A obra de Cristo Jesus é assim. Começa com uma pequena mina, uma nascente, mas ao alimentar a nossa fé com a palavra de Cristo, se torna um rio abundante de correntes fortes, trazendo vida sobre nós. O Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27 ao 29, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo,
e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Ouça Cristo, meu irmão, e hoje mesmo encontre descanso e milagres na sua vida. Lembre-se sempre, você é um filho amado, gerado em Cristo Jesus, para desfrutar e gozar de uma vida que vale a pena de ser vivida. Amém? Quero orar com você para que esse dia você possa desfrutar do seu milagre. Amém. Pai de amor, nesse dia eu apresento a vida desse querido irmão e declaro a Deus que esse é o dia que o Senhor fez. Hoje nós estamos aqui alimentando ao ouvir a Tua palavra e creio que essa fé crescerá ao ponto de desfrutarmos de milagres, desfrutarmos de provisão financeira, desfrutarmos, ó Deus, de cura e libertação. Eu abençoo a sua vida, meu irmão, abençoo a sua família e declaro que nesse dia o Senhor operará um milagre sobre a sua vida. E assim eu profetizo e declaro o favor de Deus sobre a sua vida. Aleluias. Amém. Amém? Então, meu querido irmão, nós ficamos por aqui. Um dia abençoado para você e amanhã te espero para mais um devocional, um café da manhã cheio de graça e ternura. Fique na paz. Tchau.